do maior vilão, do maior inimigo desse país. Esse é o fim. Uma das maiores virtudes de um homem é reconhecer seu fim. E eu reconheço o meu fim. Fui massacrado, vilipendiado, eu fui achincalhado por um grande conhecedor, um dos maiores arautos do mundo charuto. Esse cavaleiro que vocês viram no vídeo de abertura, ao qual me fez desfalecer, vocês não o conhecem, claro, mas eu vou apresentá-lo rapidamente. O nome desse cavaleiro, ele se proclama, se apresenta como Jamelão. Sim, esse é um grande nome. Jamelão, ele ganhou notoriedade. Não no Brasil. Ele ganhou notoriedade em um pequeno nicho que vem se avolumando nesse país, como gafanhotos no Egito. Esse cavaleiro, ele ganhou repercussão, notoriedade nacional. É uma satisfação estar com vocês. Nesse vídeo resposta, onde eu vou reagir ao vídeo de Douglas Machado com relação ao comentário ao vídeo feito pelo meu líder Jamelão. Onde Jamelão fala sobre o The Enemy, o grande lançamento desse país, quer dizer, o lançamento do Douglas nesse ano 2025. Em homenagem ao Douglas, embora seja um medium filler, né, um da mata toscanino. Eu acho que é toscanino, cara. Não me lembro. Tem que ter anilhas, os charutos, né? É melhor, né? A gente compra um, compra outro, acaba não guardando o nome, e aí é um toscanino. Tá, desculpa, meu líder. Vamos botar aqui meu líder com um charuto toscanino da mata. Não é long filler? Sim. Eu sei que eu sou um andarilho. Sim. Eu sei que eu sou um pedestre. Sim. Eu sei, meu líder. Você tá até apontando pra mim. Gente, vamos lá, vamos reagir então. Tô aqui com o da mata. Uba. Vamos embora porque é bastante vídeo, vou tentar encurtar um pouco, tá? Repito, em um pequeno nicho de pessoas desprovidas do vil metal e até mesmo da massa cefálica pensante. Esse cavaleiro, ele percorreu uma trajetória nesse solo. Angariou para si pessoas. Mas a questão vem agora. Quem é esse cavaleiro? Quem são essas pessoas? Esse cavaleiro, ele ficou conhecido por ser um grande apreciador de tabacos nacionais. E não só isso. De charutos de folhas trituradas, de folhas picadas. Bom, o Douglas está fazendo seu comentário a respeito do The Enemy, né, o comentário feito pelo Jamelão, e está dando as características do Jamelão. Também associando muito a questão econômica, né, a questão do dinheiro para comprar um charuto melhor, para degustar um charuto melhor. E o Douglas fala muito nessa questão do charuto de medium filler, né, das folhas picadas e das folhas medianas, das cortes, das folhas que não são inteiras, né? Como é o caso aqui desse da mata. Como se fosse o resto do bagaço. E ganhou notoriedade dizendo que esses charutos, com o resto das sobras, são deliciosos, são maravilhosos. Não sei, Douglas, se especificamente seja isso, maravilhoso e tal. Mas o Jamelão, no meu entender, ele reconhece como charutos tanto os picados, folha picada, quanto pedaços de folha, né? Quanto os de folha inteira, os long fillers. Então, e o nosso amigo Douglas, ele é
combate. Para ele, charuto é só long filler. É um tema grande debate. Assim, ele foi afagado por uma Grey, por um público que sentiu nele a esperança de um novo alvorecer. A esperança de ser alguém na sociedade. Sim, porque esse cavalheiro, ele apresenta-se como um novo pigmeu dos charutos. Dizendo que você é um charuteiro fumando charutos de fumo picado, triturado. Por isso, ele conseguiu, para o seu bojo, algumas pessoas, e elas foram se alargando, enumerando-se. E ele está certíssimo, porque ele fez uma leitura desse solo tupiniquim. 99% desse país é formado por pessoas humildes, paupérrimas e miseráveis. O Douglas volta na questão econômica, né, como um fato relevante e determinador para classificar quem degusta um charuto, se é um mais pobre, um classe média ou um rico. Então ele associa, claro, as pessoas que fumam tabacos, eu vou usar em inglês, tá? Embora não goste muito, short filler e medium filler, pessoas pobres, miseráveis, enfim, não chega a esse ponto, ele exagerou, né? E aqueles que fumam long filler teriam uma questão econômica melhor, teriam mais condições, portanto teriam um melhor apreço, teriam um melhor sabor, uma vantagem na degustação dos charutos. Que deslumbraram nesse cavalheiro a esperança de poder entrar no mundo de luxo e glamour que é o charuto. Entrar pela porta de trás, mas entrar de alguma maneira. E eles estão entrando. E esse cavalheiro criou associa muito uma narrativa a grana, né? Claro. em que todo charuto nacional é maravilhoso. Pois é, o Douglas bate muito nisso. Eu não, até acho que não. Acho que o Jamelão ele faz uma distinção dos melhores e de piores. Claro que aí tem muita questão de opinião. Eu vou adiantar um pouco mais o vídeo aqui, tá, gente? Tem a opinião dele sobre os charutos, né? E aí é uma questão muito peculiar, né? Aqui ele fala 8 minutos e pouco. Parece que vai começar a falar do Enemy. Os seus sentimentos mais primórdios para descobrir de onde é esse charuto. Jamela se apresentou como um arauto do saber. Para descobrir. E disse que o DN inimigo é baiano, soteropolitano, né, meu rei? Pois muito que bem. Jamela tentou ali dissipar um blend no DN, que eu posso dizer, como o dono da mata, o dono do charuto, errou. Fracassou. Jamela tentou ali também fazer algo que vocês nunca viram o Jamela fazer. E que ele dizia que era uma assinte ao mercado quem fazia isso. No caso, eu. Botar valores estimados nos charutos. O DM inimigo ele está provocando arrepios, derrubando máscaras em terra. Nós vimos um novo Jamela. Um Jamela raivoso. Um Jamela contrito dos mais sentimentos sólidos. E no alto da sua insensatez, Jamela quebrou a sua narrativa de anos e anos. Não colocar valor em charutos. Nós vimos um novo Jamela. Jamela degustou o DM inimigo e, na sua percepção, ele avaliou, se fosse aquilo que ele estava achando, valeria tão somente 30 mangos. Acredito que aí seja a maior mágoa do Douglas, tá? Porque ele dizia ele disse que o Jamelão dizia dele, né, que ele começa a dar preço em tudo que é charuto, isso aí é um absurdo e tal, coisa desse tipo, e ele fez isso, o Jamelão fez isso com o The Enemy, né? Dando preço aí mais ou menos 30 mangos.
E aqui o Douglas está magoado, viu? Ele está magoado por uma outra questão também, que embora possa parecer bobagem, o óculos escuro. O óculos escuro... Claro, ele já gravou outros vídeos mais tranquilos de óculos escuros, mas geralmente o óculos escuro esconde, em alguns momentos, obviamente, eu não sou psicólogo, em alguns momentos a tristeza, ou não quer transparecer o que está sentindo, porque os olhos são um grande veículo, né? De transmissão de sentimentos, de sensibilidade, e ele está magoado, sim, quando o Jamelão, sem dó, ele disse que 30 manguinhos estava bem pago o DNM. E aí, claro, entra a vaidade, entra o ego, entra o trabalho feito, que o Douglas não concorda com esse valor, obviamente, né? Belo, Jamela. Grande atitude, Jamela. E eu congratulo por isso. Fico feliz em o DNM inimigo, um simples luta. Trazer à tona, a todo o Brasil, um novo Jamelão. Que agora se apresenta e se posiciona como também um tabelador de charutos. Parabéns, Jamela, eu fico feliz. Mas logo comeu. Que bom, fico feliz do mesmo jeito. Mas onde estava o Jamela? Vai uma indagação. Quando Dona Flor Rubi foi lançada nesse país, na faixa de 130 mangos, aonde estava o líder de um povo que marcha diante dos transportes públicos, CLTs, debaixo de suas quentinhas, que compram os charutos baratos que o Jamela afirma dizer que são poucos. Aí também, né, o Douglas associa sempre a qualidade do charuto ao preço dele, né? E eu personalmente discordo. Acho que tem charutos que são muito caros e às vezes são ruins. São piores até que um medium filler. Eu sei que o Douglas pode ficar bravo comigo. Mas às vezes um medium filler pode ser melhor que um long filler. Vá saber, como diz o Douglas, né? Realmente, a mágoa é assim, ó. Porra, o cara vai começar a fazer essa precificação de preços, essa precificação no charuto, o meu charuto, e os outros que ele não fez. É a indagação. E o Douglas não deixa de ter razão por isso. Só que, ao mesmo tempo, o Jamelão tem a liberdade de fazer qual charuto ele quiser e foda-se, como ele costuma dizer, né? Entendeu? Não tem obrigação de fazer com todos, né? Então ele acabou começando, entre aspas, ele começou a fazer com esse. E com o Dona Flor, o que eu saiba, o Jamelão não fez essa questão de valor e de critério de qualidade e valor. Onde estava agora o poderoso Jamela, líder de um movimento dos flagelados do tabaco? Ninguém viu o Jamela. Eu não vi o Jamela fazer vídeo e falar que o Dona Flor Rubi não valia 130 mangos. Você viu? Você não viu. Mas você viu alguém se levantar como uma voz estridente e bater de frente com o mercado dizendo, não vai 130 mangos. No muito 30 mangos. E quem foi esse? Era para ser o Jamela? Defendendo a sua Grey? Não. Foi o vilão aqui. E é verdade, nesse caso o Douglas fez esses vídeos com muita coragem também. Da mesma maneira que o Jamelão teve essa coragem de falar sobre um charuto, como eu disse no vídeo passado, que é muito particular, né? É dele o charuto, é dele, né? Não é um charuto como eu falei outra vez, de uma empresa, tá no meio de outros charutos e tal, não, é dele, o primeiro charuto dele. E aí, claro, ele cobra essa posição e o Douglas faz isso, e fazia muito, e faz ainda, não sei se ainda vai fazer, vai continuar a fazer com relação a empresas daqui, com charutos específicos, né? Eu me posicionei. Sim. E o líder de um movimento se omitiu. Que triste, Jamela. Que triste. Portanto, acalmai-vos, senhoras e senhores. Estamos vendo a partir de hoje, e nós vamos cobrar esse novo Jamela, que falou que o DN, o inimigo, na concepção dele,
vale 30 mangos tão somente. Mas agora temos um novo Jamela. E eu tenho certeza que os próximos lançamentos de charutos nacionais, o Jamela irá se posicionar e botar preço que ele acha que vale. Mas será? Eu acho que não. Mas por que, vilão, você acha que o Jamela não vai se posicionar? Pelo simples fato. O mancebo Jamela, todo ano, ele faz uma caravana e leva a sua matilha para o recôncavo baiano. Vê que o Douglas insiste bastante no vídeo todo sobre a questão econômica, né? Matilha associa as pessoas que o Jamelão trabalha, o Jamelão divulga, o seu público do seu canal, como pessoas realmente menos abastadas, e por isso, com essa falta de abastecimento, eles seriam, não sei se menos, mas não teriam condições de fazer a própria análise do DNM, por fumarem, segundo o Jamelão, tabacos ruins. Fazendo visitas como se fosse o tio Jamela na Disneylândia, para as fábricas nacionais. E aqui está o cerne da questão. Fazendo ele ser íntimo dos donos de marcas nacionais. Portanto, fica uma reflexão a você que segue o querido Jamela. Será que o Jamela ele tem credibilidade para falar dos charutos nacionais e confrontá-los? Essa é a questão. Por que a pergunta do Douglas? Porque, claro, o Jamelão vai nas empresas e, obviamente, para o Douglas existe ali uma relação, além do profissional, né? Questão emotiva também, de serem amigos do Jamelão e tal. Isso pode influenciar na opinião do Jamelão sobre os charutos que ele fala, que ele comenta, que ele dá a sua opinião, né? E o Douglas parte da premissa de que ele não tem nenhum vínculo com essas empresas e, portanto, ele pode dar uma opinião mais livre, mais desimpedida, né, por não ter esse entrelaçamento de ideias, de perspectivas e de charutos para si, né? Fica difícil você ver um líder de um movimento ir de encontro os seus anseios. Mas qual que é o anseio do Jamela? Vai se saber. Cada qual tem o seu. Mas, por esse motivo, fica bem difícil você ver esse Jamela que você viu degustando o DNM e avaliando o DNM e falando que ele valia 30 mangos segundo a sua percepção. Outro ponto. Como um cavalheiro Olha que isso só aí. fuma charutos baratos Eu vi várias vezes. e diz que charuto de folha picada é bom e é delicioso. Vai ter autoridade sobre o tema. Quando você quer avaliação de alguém, o que você espera? Que esse alguém seja alguém abalizado, que deguste e permeie-se por todos os charutos, níveis de charutos, cubanos, off-cubas, dos mais caros aos mais baratos. Mas Jamela, como todos sabem, ele se notorizou como charuteiro de fumo barato. Então, o que esperar? Cada cabeça leva-se ao vento com os seus líderes. Cada qual escolhe o líder para si. Mas assim, o Jamelão, para o Douglas, o Jamelão não teria condições por não ter qualificação necessária para avaliar um charuto como o DNM, né? Mas assim, o Jamelão conhece muitos charutos, degustou centenas de charutos no canal durante todos esses anos aí que está nessa luta aí, né? Nesse trabalho, nessa degustação. Será que de repente essa mágoa não é pela questão do valor, pela questão do preço que o Jamelão deu ao produto?
e por ele ter comparado com Factory Smokes ou um outro lá da Short Medium Filler da Bucaneiro. Então, de repente, isso pode ter afetado bastante o Douglas nesse sentido, né? E ele não qualifica por achar que ele não tem condições de avaliar um charuto da qualidade do DNM. E agora, o que você acha disso? Formoseia-se mais a sua personalidade. E isso é notório. E isso, mais uma vez, eu honro o Cavalheiro Jamela. Ele conseguiu um povo. Mas povo esse que não consegue discernir um avaliador na sua pluralidade. Como alguém que diz que fumos picados, como o Factory Smoke, essa merda, como exploram charutos, resto da empresa, tabacos picados, fala que é maravilhoso, vai avaliar o DN? Não tem know-how para isso. Essa é a avaliação que eu tinha falado para vocês aí dele, né? Ele acredita que não há uma condição, não digo moral, mas uma condição técnica, profissional de fazer essa avaliação. Cara, eu até discordo do meu líder. Porque parece que o Jamelão tem bastante experiência, já degustou vários charutos cubanos e fora de Cuba, nacionais. Eu acredito que teria condições de fazer essa análise. E o meu líder, o Douglas, também associa muito ao público que atinge. O público não entenderia, não sabe ter, não tem a perspicácia de entendimento de que o Jamelão não tem condição e tal para fazer uma análise dessa. Eu acredito que o Jamelão não tem a condição, sim, meu líder. Acho que sim, acho que houve assim, talvez ele foi um pouco forte nas opiniões dele. Mas também fez elogios ao charuto, né? Fez elogios a ti, ao teu trabalho, enfim. Que é um trabalho corajoso de lançar uma marca nesse mundo aí da bolha, né? Eu não reconheço como tal. Não reconhece o Jamela. Mas Jamela, mesmo assim, tem meu respeito. Há de se considerar que esse cavalheiro, ele angariou para si um povo. Um povo rechaçado. Um povo oprimido pela falta do vil metal. Então a régua de medição dessa gente, segundo o seu líder, é pelo valor que vale o charuto. Se o charuto for caro, não é bom. Se for barato e resto, é bom. Contente-se. Mas aí o Douglas foi radical também, porque eu não entendi assim. Que se for barato é bom, se não, é que porque nesse caso aí o charuto DNM seria um charuto bom, porque o Jamelão, né, botou um preço de 30 mangos. O líder de cada um. Há que se conotar que, mais uma vez, eu congratulo o Jamela. Ele foi o único que se levantou para avaliar o DNM e dizer de onde é o blend, tentar descobrir, e que já errou. E ainda botar preço. O preço foi que magoou mais, certamente. Eu felicito o Jamela. Porque eu espero, a partir de agora, não sou eu, o seu povo, espera esse novo Jamela nos próximos vídeos. Nada como o tempo. Nada como um dia após o outro. Será que o querido Jamela irá manter essa nova postura? Ou foi só com o DN, meu inimigo? Vai saber. Se o DN, meu inimigo, for nacional, encontramos aqui também uma contradição do jovem Jamela. Vamos ver se o raciocínio dele aí. Aquele que é um defensor dos tabacos nacionais, falando que um tabaco nacional, segundo ele, dele, vale apenas 30 mangos. Eu fico feliz. Ele tentou pegar, digamos, uma contradição do Jamelão, né? Porque como o Jamelão elogia muito, gosta muito dos tabacos daqui,
ele dando esse valor que nós associamos sempre o valor à qualidade do produto, quase sempre assim. Pô, ele fala que gosta dos nacionais, diz que meu charuto é nacional e vale R$30, então ele está desvalorizando o charuto nacional. É o raciocínio do Douglas. E ele não deixa de ter razão nesse sentido. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que por ser nacional tem que ser bom, ou tem que custar R$100, R$200 para ser qualificado como um charuto bom, né? Enfim. Pela postura. E eu respeito a sua hombridade, Jamela. Você teve hombridade e coragem. Mas essas pontuações que eu aqui trago são apenas posicionamentos meus. Certo. Assim como você tem os seus. Gente. E nós, mutuamente, nos respeitamos. Eu acredito que é por aí, tá? Eu vou adiantar o vídeo, que o vídeo já tá com quase 20 minutos. Eu tô com 26 minutos, que é muito tempo, né? Ele comenta, ele fala também dos haters, né? O recado dos haters que falam dele, tudo, que criticam, mas estão sempre assistindo os canais, os vídeos do Douglas, né? Vamos ver aqui no finalzinho, 33 minutos, aqui tem uma coisinha no final, 33. Tá no finalzinho já. Vamos ver o que tem 33 aqui. Escorra agora. Ah! E você sentirá em suas mãos. A promoção que ele fez no dia da gravação do vídeo. Esse produto. Fez R$51 o preço do Enemy. Que vale em torno de 70. Ele botou a 51, que é o preço da cachaça. Associou ao jamelão que gosta de cachaça. E aí fez esse preço para o povo do jamelão, que seria esse, né? O pessoal que estaria invadindo tudo aí para comprar mais barato. Uma analogia, sempre como ele fez no vídeo todo, de que charutos baratos e tal, é o público do jamelão que tem o pessoal que gosta de charutos baratos e de baixa qualidade. Não quer dizer todos, obviamente, né? Todas as pessoas que assistem, claro que não. Mas mais ou menos o nicho, como ele disse, né? Esse charuto, um simples charutinho, que está trazendo um frenesi nesse solo. Então você vai conseguir, com as suas mãos cheias de calo, de trabalho, pegar esse charuto em suas mãos. Eu quero que você deguste. Então, eu quero agradecer ao querido Jamela pela sua avaliação, por seus elogios dúbios. Não, mas teve elogios. Teve também. Eu disse que foram elogios, né? E eu quero também que vocês aguardem. Abril, finalzinho de março, começo de abril, está chegando um novo lançamento. Uma nova marca, novos blends e uma nova bitola. Eu me despeço nesse vídeo. O finalzinho é legal. Não. Hoje não vai ter dancinha. Pois é. Hoje não vai ter. A dança, o fato de não ter a dancinha foi um registro também da mágoa dele, viu? Porque ele não estava empolgado, ele não estava contente e tal. Pé da cara, na verdade, o meu líder, Douglas. Mas, eu quero, não se esqueçam, pessoal, do cupom, tá? O cupom é pedestres. Você vai entrar no site, vai estar lá, cupom pedestres. Charuteiro pedestre, que é você, o andarilho das ruas, né? Então você vai entrar no site, vai digitar o cupom pedestres. Eu não sei como o pessoal vai fazer lá. Ou senão você vai entrar em contato nesse telefone do atendimento. E meninas ansiosas em flertar com você vão estar prontas para lhe atender. Você vai ter uma sensação única de atendimento. O finalzinho é muito engraçado, cara. Avaliações de charutos que tenho feito durante esses anos. Avaliações, sim. Eu pensei comigo. Eu preciso sair da retórica da falácia e fazer alguma coisa. Jamela, é hora de você sair somente do conforto da retórica da falácia e fazer o próprio charuto. Criar uma marca. Portanto, eu inclino você, eu te ajudo a criar uma marca. Assim eu já sei que com certeza vai ser fundo picado. Eu consigo uma empresa para você. Nem tanto, Douglas. Seja nacional, seja off-Cuba. Eu patrocínio. Opa! Eu vou patrocinar. Charuto do dia! E você vai lançar um charuto para a tua turma.
Você topa um desafio? Bom, desafio lançado. Eu me despeço de vocês. Eu também, gente. Quem beijou, beijou. Caixão fechou. Ó, Beijo pra vocês. Vamos lá. Se puder, comente aqui. Claro. Pessoal, importante. Põe aqui nos comentários que o Jamel tá meio deprê, né? Mas por que tá deprê o Jamelão? Ele falou durante o vídeo, né? Que tá medo de ser cancelado. Mas por que o Jamelão teria medo de ser cancelado? Que falou com ele por telefone, eu tenho medo de ser cancelado. E o Douglas disse, não, você não vai ser e tal. Eu não entendi bem, não, mas vai ter uma ironia. O Jamelão não faria isso, acho eu, né? Seus lindos. Seus lindos. Olha o finalzinho foi fantástico aí, ó. Olha aí. Demais, gente, demais. Grande abraço, gente. Valeu, obrigado. Participem, comentem, compartilhem. Tchau.